Vamos continuar aqui com o nosso assunto envolvendo a proteção contra descargas elétricas. Particularmente, nós vamos falar sobre os conceitos de aterramento, isolações e algumas proteções, graus de proteção de equipamentos, né, com a nomenclatura envolvida. Basicamente, o conteúdo todo aqui é bastante teórico, conceitual, né? Então, o motivo pelo qual a gente vai passar, de certa forma, rápido aqui pelos slides, ok? Pois bem, então a primeira coisa importante nesse nosso assunto aqui são duas definições importantes. Primeiro, é a definição de aterramento e a definição de equipotencialização. Né? Então, o aterramento nada mais é, todo mundo está a par disso, né? É a ligação que você faz de todo o teu sistema elétrico, né? Da edificação que você está analisando, que você está trabalhando, intencionalmente ao solo. Né? E o que você quer, essencialmente, é que tudo isso aconteça a uma baixa resistência. Para quê? Porque no caso de uma eventual descarga, né, uma falta, né, como a gente chama em elétrica, você tenha essa corrente elétrica se espalhando de forma mais fácil possível numa região curta de espaço. Tá? E a equipotencialização está associada ao conjunto de elementos que você tem, os dispositivos elétricos, né, que a gente chama de massas normalmente, de cargas, né, você associa o neutro de todas as ligações a uma barra que posteriormente vai estar ligada ao aterramento. Essa barra garante que todos os dispositivos estejam ao mesmo potencial, né, para que você não tenha eventualmente uma descarga entre dois dispositivos, tá ok? Bom, nós podemos classificar os aterramentos como aterramento funcional e aterramento de proteção. O aterramento funcional é aquela conexão que você faz entre os nêutrons que você tem da sua rede, né? Então você sabe que lá na tomada, por exemplo, da sua casa, você tem uma fase e um nêutron, né? Os nêutrons vão estar todos ligados a um cabo que vai à linha barra de equipotencialização e posteriormente ligado à terra. Esse tipo de aterramento a gente chama de aterramento funcional. Agora, existe ainda o aterramento de proteção, que normalmente são aqueles aterramentos que você faz das massas. Então você tem um determinado, por exemplo, somente equipamentos que envolvam grandes carcaças de carcaças metálicas, né? Em geral, as carcaças metálicas elas são aterradas ou a um sistema isolado de aterramento ou ao próprio aterramento geral, de tal forma que você, em alguma situação que porventura ocorra uma descarga para aquela massa metálica e você esteja em contato com ela, né, essa descarga ela se esvaia por essa ligação à Terra. Tá? Então isso aí a gente chama de aterramento de proteção. Tanto um aterramento quanto o outro depende essencialmente dos chamados eletrodos de aterramento ou hastes de aterramento. Tá? Então normalmente são hastes de material metálico, bom condutores, que são interligados entre si e ligados ao sistema de barra de potencialização para permitir que ocorra então a condução da descarga, da eventual descarga elétrica que possa acontecer para a Terra. Tá? Normalmente você tem os conectores, os condutores e você tem o próprio eletrodo de aterramento com as suas respectivas resistências elétricas.
Mas particularmente as resistências elétricas associadas a esses dispositivos, a esses equipamentos, elas são ligeiramente baixas, né, porque são materiais condutores metálicos. O que ocorre é que a descarga, essencialmente, ela ocorre, ela é dissipada na região onde esse eletrodo está aterrado, tá? Enterrado, basicamente, né? Então, a resistividade do material no entorno acaba sendo importante. Então, nessa tabela aqui, a gente tem uma série de resistividades específicas, né? Lógico que varia, mas resistividades médias para alguns conjuntos de elementos. Então você pode ver aqui que você tem solos alagadiços, pantanosos, você tem uma baixa resistividade. Já materiais que são pedregosos, materiais mais rúpteis, né? Calcários, né? Você já tem uma resistividade razoavelmente grande, ou seja, não se prestam a uma boa região para se fazer um aterramento. Pois bem, as resistências podem ser, as resistências do conjunto todo podem ser separadas entre a resistência da haste, ou do eletrodo, essencialmente, e a resistência do solo que está no entorno. Particularmente a resistência do eletrodo, né, basta você medir qual que é a diferença de potencial que você tem no eletrodo em relação a um ponto de potencial nulo, por exemplo, uma posição bastante distante, né, e se você medir essa diferença de potencial e a corrente que está atravessando o teu eletrodo, você sabe qual que é a resistência do eletrodo. Além disso, você também tem conceitualmente aí qual é a resistência em função de comprimento, de superfície, de seção que está sendo atravessado, de tal forma que também é possível, conhecendo a resistividade do material do eletrodo, vai aparecer numa tabela posterior, também é possível você determinar essa resistência. Agora, além disso, né, você ainda tem aqui a resistência devida à região que você está. Né? Então, a resistência devida à região está associado a alguns fatores. Primeiro, que se você considerar que este ponto A aqui, né, você tenha o eletrodo, o potencial, à medida que você se afasta, né, o potencial decai porque a corrente se espalha e se atenua. Tá? Então, imaginando essa curva que foi fornecida aqui, como uma curva hipotética, em particular, né, à medida que você está tendo a descarga ou esta fuga de corrente, se você pegar dois pontos distintos, por exemplo, um ponto A que esteja a uma certa distância, né, em relação ao eletrodo, neste ponto você tem um valor de potencial elétrico. Né? A uma distância maior, né, você tem um potencial elétrico distinto. Entre estes dois pontos você tem uma diferença de potencial, né? E essa diferença de potencial UAB que está indicada aqui, lógico que ela varia de ponto para ponto e em relação à distância que você tem. Né? Em particular, né, se você pensar no solo que está no entorno, né, considerando que a corrente elétrica ela seja homogênea, a distribuição de corrente elétrica que está saindo do teu eletrodo, da tua haste, seja homogênea, ou seja, ela ocorre de forma igual para todas as direções, a resistividade, ou melhor, a resistência pode ser dada em função da resistividade ρ, né, do comprimento percorrido e da seção de área atravessada pela corrente elétrica. No nosso caso aqui, imaginando que você tem o eletrodo neste ponto aqui central, né, o entorno dele é o que vai constituir essa área que está aqui. Então, este entorno, né, vai ter uma área que é a área do perímetro, o comprimento do perímetro multiplicado pela profundidade.
Então, o perímetro a uma distância d, ou a uma distância r, por exemplo, é 2π vezes r, uma distância genérica qualquer. Se você multiplicar isso por L, você acha a área da seção. Como a resistividade depende dessa distância R, né, do eletrodo ao ponto que me interessa, e da seção, tá? Então, se eu substituir, né, isso numa expressão aqui mais geral, eu consigo achar a resistência. Por que, que eu não posso colocar diretamente aqui em termos sem a integral? Porque ponto a ponto a seção muda, ou seja, a área é função de R. Então, por isso que a gente monta nesse formato que está aqui, vai verificar que isso aqui dá uma LN, né, que também posteriormente vai aparecer em alguma situação aí. Então, como comentei, na figura ao lado a gente vê esse comportamento logarítmico, né? Esta curva que você tem aqui, olha, ela atenua de forma logarítmica com R, né? Então ela é função de ln de R. Então a figura é um exemplo no qual você tem em algum momento 43 volts em relação a uma região muito distante de potencial nulo, você tem 43 volts. Esses 43 volts, né, eles têm a resistência variando com a distância, de acordo com essa expressão que está aqui, de tal forma que, particularmente neste gráfico aqui, imaginando que você tem uma corrente de 5 amperes, né, então se você pega 43 dividido por 5, você acha qual é a resistência, né, do eletrodo. A cada trecho, a resistividade aumenta, ou melhor, a resistividade é a mesma, mas a resistência aumenta com o logaritmo de L, de R. Então, à medida que você se afasta, né, do eletrodo, você tem resistências distintas, e aqui foi um exemplo feito aqui para particularmente algum tipo de material. Essa figura que a gente vê aqui, ela tem uma ideia interessante. À medida que você se afasta e que a área fica maior, né, você acaba tendo uma resistência maior. Vocês viram que a resistência depende de 2π, depende de uma série de fatores que faz com que a área sendo maior, né, você tenha uma resistência variável. Então, a ideia toda aqui é a seguinte: tudo pode ser tratado como se cada resistência dessa que você tem aqui, né, ela fosse igual à anterior, mas, né, com uma seção variável, que de fato é o que acontece. Né? Ela varia com logaritmo, né? De tal forma então que você pode representar esta atenuação de tensão como se você tivesse um ponto disponibilizado aqui com uma diferença de potencial e um ponto posterior, né, onde o potencial é zero, de tal forma que daqui até este ponto, dependendo da distância que você esteja em torno do seu eletrodo, né, é como se você tivesse uma resistência cuja seção variasse. No lugar de você imaginar um cilindro e a corrente se espalhando, né, é como se você tivesse um circuito linear, né, e que a resistência fosse mudando de forma variável, como a gente percebe nessa figura aqui. Então, dessa forma, se você tiver eletrodos que estejam em posições diferentes, a gente consegue classificar esses eletrodos como eletrodos dependentes ou independentes. O que considera-se como eletrodos de aterramento independentes? São aqueles que se encontram a uma distância tal em que a atenuação da descarga ou da corrente elétrica de fuga, né, que ocorreu pelo teu aterramento, ele se dissipa sem entrar numa região de dissipação do outro eletrodo. Tá? Então, essa região aqui, olha, grande, ela deve ser grande o suficiente para que você não tenha uma interferência de curvas. Se este eletrodo E2 estivesse muito próximo do eletrodo E1, estas curvas iriam se sobrepor e você poderia ter um efeito bastante danoso, porque a descarga poderia
está acontecendo de um eletrodo no outro, e você, próximo do outro eletrodo, poderia sofrer uma descarga elétrica através da tensão de passo, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Então, nesse caso aqui, olha, o que nós temos é exatamente isso, né? Você tem um eletrodo numa posição, um eletrodo numa outra posição, você tem as curvas de atenuamento, né, de atenuação, e se você imaginar que esta região no entorno do eletrodo possa ser entendida como uma resistência de seção variável, tá? Esta região aqui, olha, é como se você tivesse uma seção tendendo ao infinito com uma resistência praticamente nula, né? Então, por conta disso, tá? Como a resistência tende a zero, você teria aí uma facilidade de escoamento da corrente elétrica. Bem, por conta disso, existem alguns nomes que são interessantes de se ter em mente. O primeiro deles é chamado tensão de passo, o segundo é tensão de falta, e o terceiro é tensão de contato. Então, como que a gente trata isso? Por que isso aqui acaba sendo importante? Porque, em função, né, daquela resistividade do solo, pode acontecer em um determinado ponto que ocorreu a descarga, né, você está em contato nesse ponto, e se você estiver em contato com o pé nesse ponto, e posteriormente, no seu passo, isso que se chama de tensão de passo, existe uma diferença de potencial, isso pode provocar uma descarga elétrica em você e levar àquela fibrilação ventricular que vocês viram lá no assunto anterior. Então, aqui vão as definições. Então, a tensão de passo é a diferença de tensão equivalente à distância entre um passo, de aproximadamente 1 metro, né? E, obviamente, depende da posição da pessoa em relação ao aterramento. Então, você tem aqui uma haste de aterramento, né? Você sabe que na haste pode ter um potencial, né? E aí você, a uma certa distância aqui, né, se você tiver com o pé numa posição e o outro pé numa posição posterior, mais à frente, né, ocorre uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial que é chamada de tensão de passo. Já a tensão de falta, falta é o termo que a gente usa aí para problemas, né, para pepino que acontece. Então, a tensão de falta é a tensão que aparece entre a massa e a haste de aterramento. Ou seja, é assim, você tem um determinado dispositivo que está a tensão. Tá? Entre a tensão nesse ponto e a tensão do aterramento, né, o valor dessa diferença de tensão, diferença de potencial, que a gente chama de tensão de falta. E a tensão de contato é a tensão entre duas seções, entre duas partes que têm uma falha de aterramento. Então, você imagina, você tem um corpo, né, que está aterrado, né, e você inadvertidamente colocou a mão numa parte viva, onde você, por algum motivo, por alguma falha, você tenha tido acesso, né, e você colocou a outra mão fechando um circuito num outro ponto. Tá? Então, essa tensão é chamada tensão de contato e ela depende essencialmente da resistividade do ponto em que você colocou a mão em contato, da sua própria resistividade. Pois bem, além dos conceitos anteriores, a gente deve verificar que a NBR 5410 ela também estabelece, né, as principais formas que uma infraestrutura, uma edificação deve ter quando você tem a necessidade de instalar um sistema de aterramento. Tá? Então é importante verificar isso, porque a NBR ela mensura e estabelece todos esses pontos. Então, particularmente, né, quando a gente fala em tipos de eletrodos de aterramento, existem situações distintas importantes de serem estabelecidas. Então, a NBR estabelece, por exemplo,
a utilização da armadura de concreto das fundações para ajudar no aterramento. Então, vocês podem verificar aqui nessa figura lateral, né, que você tem um sistema de cordoalhas aqui, né, que estão interligados, né, de forma aqui, ó, você verifica uma ligação, aqui você verifica outra, aqui você tem um cabo de cobre ligando um ao outro, e isso faz com que, apesar de posteriormente ser vazado concreto em cima, no interior aqui dessa estrutura toda, né, o concreto em si ele tende a ser higroscópico, de tal forma que ele estabelece uma corrente elétrica razoavelmente boa, com uma baixa resistividade. Então, a utilização de armadura do concreto das fundações é importante. A utilização de fitas, barras e cabos inseridos no concreto, mesmo que não seja uma estrutura. A armadura é este sistema todo de amarração de aços. Mesmo que não seja armadura, você inserir fitas, barras e cabos também auxiliam no processo de aterramento. A utilização de malhas metálicas no nível das fundações. Então, quando você quando você faz uma fundação e você estabelece uma malha interligada e aterrada, isso também ajuda muito no processo, né? Bem como você utilizar um anel metálico, né, ao redor. Quando se fala um anel, não é um anel redondo, né? Uma, você circunscrever, né, o edifício. Então isso acaba sendo interligar depois com hastes. Isso é importante porque ajuda muito na hora de você estabelecer um processo de aterramento. Essa tabela é uma cópia da NBR 5410. Você tem aí um conjunto de materiais com as suas respectivas utilizações e formas, né, que são utilizados normalmente nos aterramentos. Então você tem aqui aço e cobre, que são os mais utilizados, e o aço ainda com superfícies em cara quente, o aço inoxidável, ou aços revestidos de cobre, ou aços revestidos de cobre por eletrodeposição. Então, normalmente você utiliza hastes, barras, fitas, perfis, cordoalhas, que são cabos. E aqui estão as dimensões ao lado estão as dimensões associadas a cada um desse tipo de material. Lógico que a utilização também depende da situação específica da edificação e do que você tem de carga no interior do seu edifício. Então, você projetou uma dada edificação, sabe qual vai ser a carga máxima e você tem uma ideia, então, de uma possível descarga, o que você teria para que você possa dimensionar os diâmetros desses materiais. De longe, as hastes são os materiais mais conhecidos, Então você teria hastes que podem ter de 2 a 3, 2,5 a 3 metros, podem ser hastes contínuas, podem ser hastes com rosca nas pontas aqui para que você possa inserir, emendar uma a outra, rosquear uma a outra. Esse tipo de material, esses crosby, esses prensa-cabos, são importantes, são os elementos nos quais você vai ligar aqui, vai passar um cabo, interligando essa haste a uma haste paralela a ela. Tá? Particularmente a resistência no eletrodo, não estou falando da região no entorno, mas a resistência no eletrodo é dada por essa expressão aqui, e isso acaba fazendo o seguinte: se você analisar essa função aqui, ela gera um pico, e atenua à medida que o L aumenta. Portanto, se você tiver hastes mais longas, elas vão ser mais eficientes, porém elas não, você vai ter uma dificuldade maior para poder enterrar essas hastes. Por isso que as hastes utilizadas normalmente, padrão, aí, são entre 2,5 e 3 metros. Além disso, a utilização de hastes paralelas
acaba ajudando no processo de descarga, né? Então, é importante observar que existe uma distância mínima entre as hastes, que seria exatamente a região que você tem atenuação da corrente. Então, se você tiver aqui uma descarga elétrica, nessas regiões aqui, olha, né, a descarga elétrica tende a se dissipar pelo meio. Então, por conta disso, essa distância aqui, normalmente, né, ela se dá pelo menos ao tamanho do eletrodo ou mais entre um e outro. Tá? Essa região aqui, olha, depois a gente vai comentar isso novamente. Essa região, quando você coloca um eletrodo muito próximo do outro, faz com que a descarga que você teria aqui atue neste outro eletrodo, criando uma diferença de potencial, né? Por isso a distância é importante. Este efeito de distância, ele também define-se aqui relativamente ao que um eletrodo ou uma haste pode interferir no outro. Então, a gente considera eletrodos de aterramento independentes a situação na qual, quando você tem uma descarga elétrica ocorrendo em um eletrodo, ele possa produzir no eletrodo vizinho paralelo, no máximo, uma tensão de 50 volts. Tá? Então, por exemplo, essa figura que está aqui. Você tem uma descarga que aconteceu no eletrodo A e essa descarga aqui, olha, ela foi atenuando aqui para o material e particularmente nessa haste, pela sua proximidade, ela gerou, nessa figurinha aqui de exemplo, ela gerou uma diferença de potencial de 70 volts. Né? Isso não é recomendado, ou seja, essa haste ela precisa estar mais distante para que você possa efetivamente considerar que no máximo você tivesse 50 volts. O ideal é que seja menor do que isso. Então, por exemplo, o eletrodo aqui A, ele está sofrendo uma descarga, né, e gera uma diferença de potencial no eletrodo B que pode ser prejudicial. E além disso, não bastasse a distância, o tipo de solo também acaba sendo importante, porque existem solos que são bons condutores e solos que estão mal condutores. Então, o que a gente quer, na verdade, é que você tenha solos com baixa resistência, ou seja, solos bons condutores. Então, isso faz com que a atenuação de uma descarga que ocorra em um eletrodo possa e de alguma forma interferir no eletrodo seguinte. Então, por exemplo, aqui, olha, né, conforme a gente pode verificar na figurinha aqui, que é uma arte, né, a corrente, né, flui do eletrodo A e ela age numa região onde o solo é um bom condutor, de forma que ela pode pegar, né, e provocar uma descarga ou uma diferença de potencial no eletrodo B. Já se você tiver uma região de solo que tem uma condutividade maior do que esta daqui, se você descarregar no eletrodo B, né, se ocorrer uma descarga qualquer no eletrodo B, a corrente elétrica ela se estabelece aqui e ela vai preferencialmente para essa região, tornando o eletrodo A independente. Então, essa independência de uma haste, de um eletrodo de aterramento em relação a outro, acaba sendo extremamente importante. Tá? Então, do ponto de vista prático, considera-se que se você tiver um sistema de aterramento, tá? Um eletrodo vai ser né, completamente independente de outro se a distância entre eles for maior do que as dimensões do maior sistema de aterramento que você tem. Além disso, costuma ser numa ligação industrial, residencial menos, né? Mas numa ligação industrial, você acaba tendo subestações. Né? A subestação é aquela que recebe média tensão, né? 13.000, 13.800 volts, e baixa isso para os
220 com fases distintas para criar 380 e 440 trifásico. Então, essas subestações, elas podem ter aterramentos próprios, tá? Se elas estiverem próximas à edificação, tá? Então, ou distante da edificação. Então, por exemplo, em locais que abrigam subestações, os aterramentos da subestação e das massas de instalação, o que são massas de instalação? São os equipamentos que você tem dentro lá da tua edificação. Tá? Então, se a subestação estiver dentro da edificação, tá? Cada um tem o seu próprio aterramento, mas eles não vão ser considerados independentes pela proximidade, pela possibilidade de descargas que um possa afetar o outro. Agora, se a subestação for externa, que é o caso mais comum em empresas de pequeno, médio porte, grande porte, né, a subestação ela fica bem distante em relação à edificação do comércio, da indústria em si. Né? Então, considera-se que se houver acima de 15 metros de distância entre os aterramentos das massas da edificação e os aterramentos da subestação, considera-se que os aterramentos são independentes, desde que a ligação entre a subestação e a edificação seja feita por via aérea. Tá? Se ela for feita por via subterrânea, os condutores não podem ser metálicos. Alguns materiais, alguns componentes são importantes de serem levados em consideração. Né? A norma, para variar, a norma NBS 5410 também estabelece os tipos de materiais os principais. Dentre eles, né, o chamado BEP ou barra de equipotencialização e de proteção é importante. Tá? O que ele estabelece? O que essa barra faz? Aqui você tem o sistema de aterramento. Tá? Aqui, ó, sistema de aterramento. Tá? Então, esta barra está aterrada. Então, você tem um condutor que vai a um conjunto de ás, distanciados corretamente, enfim. E aí, o que você tem aqui? O que você tem é o seguinte, você tem ligado a esta barra os nêutrons que chegam das massas de dentro da sua instalação. Então, você tem todas as tomadas têm um pino que é neutro, um pino que é fase, e costuma ter ainda um pino que é o terra. Então, o que se faz? Esses que são os nêutrons e o terra, né, eles são normalmente ligados a essa barra de potencialização. Isso para garantir que você não tenha, por exemplo, uma fuga de corrente que retorne, né, pela, pelo teu sistema, pelo teu circuito, e você possa sofrer um choque ou um dano em algum equipamento. Tá? Em particular, né, tem aqui uma anotação que os para-saios eles não passam pela barra de potencialização porque, no caso de uma descarga atmosférica, né, de um raio, a corrente é muito alta e aí você poderia ter problemas, né, até de efeitos de campo mesmo, tá? Bom, o aterramento também recebe algumas distinções, né? A gente tem o aterramento de proteção e o aterramento funcional. O aterramento funcional é aquele mais simples, no qual você pega um neutro e liga o neutro a um terra. Tá? Agora, você ainda tem digamos, uma complementação a isso, que é chamada aterramento de proteção, no qual você liga um terceiro pino de segurança a uma haste independente daquela que foi o aterramento funcional. Então você pega um neutro e a terra, e você pega o terra de cada tomada, que é um complemento ao aterramento, e a terra também. Existem alguns esquemas que são classificados de acordo com a NBS 5410 e que eles levam em consideração o aterramento da alimentação
da quem forneceu o transformador, gerador, né, e aterramento das massas, que é aqueles equipamentos que você tem no interior lá da sua edificação. Tá? Então são normalmente duas letras. A primeira letra refere-se ao ponto, se você tem um ponto diretamente aterrado ou se ele não está aterrado, se ele passa por uma impedância. E a segunda letra refere-se à situação na qual você tem as massas diretamente aterradas ou as massas sem um aterramento próprio, né, utilizando o aterramento da alimentação. Tá? Além disso, você ainda tem a situação na qual você pode ter massas isoladas. Tá? Você pode complementar ainda esse tipo de esquema, ou seja, essa nomenclatura, né, através de letras complementares, né? Por exemplo, o S e o C. S refere-se quando o aterramento da massa é feito por um condutor diferente do condutor nêutron, tá? Como naquela figurinha ali de trás, tá? Ou quando é comum, quando o aterramento da massa é feito com o próprio condutor nêutron. Tá? Então, nesses dois casos aqui, essa letra vem complementar. Então, é fácil de você encontrar por aí os chamados esquemas TT, TN e IT. Então, na sequência aqui, a gente vai ver alguns dessas condições. Então, por exemplo, imagine que você tem aqui três fases, por exemplo, linha 1, linha 2, linha 3, né? E eles estão ligados a massas. Tá? Bom, você tem a fase chegando, então imagine que você tem uma tomada, tem uma fase e a tomada tem um neutro. Então, o neutro, ele vem aterrado. E aí você tem ainda o pino de terra, e este terra é ligado em comum ao neutro. Então note que eles estão ligados juntos aqui. Este esquema é chamado de TN e S, tá? Porque o condutor que leva o cabo, o fio de terra até o aterramento é independente do condutor que leva um neutro ao aterramento. Tá? Então por isso que é chamado de separado. Nessa figurinha aqui, que é o TNC, tá? O cabo é comum, então você tem tanto neutro quanto terra ligados no mesmo cabo para que você faça o aterramento. Então esse esquema é chamado de TNC e o primeiro de TNS. Então esses dois esquemas são os chamados esquemas TN. Nessa figura a gente tem os esquemas TT. Os esquemas TT representam a alimentação aterrada, né, e cargas aterradas por condutor próprio. Então, olha só, você tem aqui, olha, um neutro, né, aterrado. Porém, o terra também está aterrado, olha, percebe? Então você tem um terra aqui que está aterrado também. Bom, ainda existe um esquema chamado esquema IT, que é aquele no qual o aterramento da carga, da alimentação, é feito através de uma impedância. Porém, as massas, ou seja, as cargas que você tem na sua edificação, seus equipamentos, eles são aterrados por condutor próprio. Tá? Então, esse esquema, opa, pulei aqui, é o esquema que aparecia ali naquela figura. Tá? Pois bem, além disso, né, o esquema de ligação das hastes, né, da proteção de descargas atmosféricas e antenas, ele é feito de forma independente, sem passar pela barra de potencialização, como a gente já havia indicado anteriormente. Tá? Então aqui são esquemas que podem ser considerados, mas veja que eles não passam, né, pela barra, né, ele não passa primeiro pela barra de potencialização. Tá? Pois bem, além disso você tem o que se chama de isolação. Existe uma nomenclatura que a gente chama de isolação e isolamento. Né? Isolamento normalmente está associado a um elemento específico,
né, que você dá, que você mede inclusive numericamente. Isolação é um termo geral, né, que trata das isolações, né? Então, nesse caso aqui, você tem quatro classificações importantes aqui. É chamada de isolação básica, a suplementar, a dupla e a reforçada. Tá? A isolação básica é aquela no qual você simplesmente isola as partes vivas. A gente chama de parte viva, né? Não esqueça, a parte viva está associado com os lugares onde você pode tomar choque. Então você tem um fio isolado, né? Você tem a chegada aos fios isolados por fita isolante, ou enfim, uma capinha plástica que impede você encostar no condutor, enfim. Então, isso é chamado de isolação básica. A isolação suplementar, né, é aquela que ela vem em complemento à básica. Eventualmente, se ocorrer uma falha na básica, você tem um segundo isolante que permite que você não tome choque, né? Quando você tem a junção desses dois termos, sempre você chama isso aqui de isolação dupla. Tá? E além disso, né, você tem o que se chama de isolação reforçada, que é aquela que é uma isolação única, mas que tem as duas situações, que contempla as duas situações anteriores, a básica e a suplementar. Tá? Bom, em relação a essas isolações, então é necessário que você classifique essas isolações de acordo com uma norma. A norma NBS 5410 com o complemento IEC 61140 são números, né? Enfim, ninguém precisa lembrar disso, mas essas normas elas estabelecem classes de isolação. Tá? Então, se você isolações para baixa tensão, né? Então, tensões entre 440 entre fases ou 250 entre fase e neutro, né? Que é o que normalmente você utiliza em residência, comércio, né? Escolas, né? Enfim. Essas cinco classes são a classe 0, classe 0I, 01, né? Classe 1 ou I, classe 2I, classe 3I. Tá? Então essas classes, aqui estão as classificações principais, né? Se você tiver um equipamento somente com isolação básica, sem fio para aterramento, né, você tem a classe 0. A classe 01 é quando você tem também isolação básica, mas existe um terminal para aterramento de partes metálicas. Né? E a tomada pode não ter o terceiro, não tem normalmente o terceiro pino, que é aquele pino terra. Tá? A classe 1 são os equipamentos compostos por isolação básica suplementar com cabo, ou seja, além de você ter um eventual fio terra que você pode aterrar a carcaça do equipamento, você ainda tem o complemento interno, no qual você tem um fio terra que passa pelo condutor e leva até a tomada para que você ligue no terceiro pino do plug. Tá? A classe 2 são os equipamentos que têm isolação dupla e reforçada, ou seja, ele já tem uma característica bastante boa de isolamento, né, porque ele internamente foi constituído para que as partes estivessem ligadas a um aterramento e cheguem a um terceiro pino de saída. Tá? E a classe 3 são aqueles equipamentos que utilizam baixíssima tensão, né? No qual a baixa tensão por si só é aquela que promove a segurança. Tá? Aqui ao lado a gente verifica qual é a simbologia que se refere a essas classes. É interessante você notar o seguinte: existem equipamentos que a etiqueta, aquelas etiquetas que te dá tensão, potência, esse tipo de coisa, ela tem a classe. Né?
Seria um exercício interessante você buscar aí nos seus eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, enfim, as etiquetas de configuração e de aquelas que te dão potência, corrente, né? Que lá, em geral não é tão comum assim, mas existe a classe. Né? Eu, outro dia eu olhei aqui, eu vi que um mixer aqui tem classe 2. Achei até bom aqui para um mixer comum de cozinha. E tem equipamentos que você analisa, que você olha e você verifica, puxa, isso aqui é classe 0, né? Não tem nenhum fio, a carcaça é plástica, né? É, isolação é básica, né? E o fio não tem terceiro, e o plug de saída não tem terceiro pino, ou seja, ele somente é aterrado pelo neutro. Né? Então é interessante você olhar os seus equipamentos aí, é, vira lá o equipamento, procura a etiqueta, verifica se está anotada a classe e tenta classificar aquele teu equipamento dentro dessas normas aqui. Bem, nessa tabela você tem o tipo de classe, né, e quais são as correntes máximas de fuga permitidas aqui em miliampere. Né? Então, essa é uma tabela no qual você tem um conjunto aqui de equipamentos e as correntes de fuga máximas permitidas de acordo com a NBR 5410. Bom, outra classificação importante aqui para a gente são os IPs, né? Os invólucros de proteção. Tá? Então, os IPs eles estão classificados de acordo com essa norma que está aqui, né? E são representados por duas letras. Tá? Isso é muito comum, por exemplo, em motor, bomba, esse tipo de coisa, sempre aparece lá IP 67, IP 65, IP 68. Né? Estes números eles representam as duas letras, os dois algarismos representam o seguinte: primeiro representa a proteção contra a penetração de corpos sólidos no interior do equipamento e a segunda a penetração de líquidos. Né? E sólido aqui pode ser até poeira, por exemplo. Né? Então, se você tem o IP 00, nenhuma proteção existe contra penetração e também não tem proteção para água. Se você tiver, por exemplo, uma proteção 6 alguma coisa, esse 6 te dá uma proteção extremamente boa, inclusive contra a penetração de pó, por exemplo. E o segundo número que é dado nessa tabela aqui, ele também refere-se aqui à proteção de penetração de líquidos. Então, se você tem um cara que é proteção 6,8, ele tem uma excelente proteção contra um esforço mecânico, uma excelente proteção contra a imersão, inclusive sob pressão do material. Então, você pega, por exemplo, bombas que são aquelas bombas que são submersas, né, e que chega o fio, você precisa de uma proteção desse tipo, uma proteção 5,8 ou 6,8. Aqui são as formas de testes principais, né? Eu achei existem vários lugares. Eu retirei isso aqui do manual da Legrand, mas é a forma como que você faz o teste para verificar se é grau 1, grau 2, grau 3, né? Qual é o grau, qual é o tipo de teste, qual é a severidade que o teste tem para produzir, para conseguir construir o IP. Além disso, existe aqui um nome, para a gente finalizar, que são chamadas de proteção, as chamadas proteção completa, parcial e adicional. Proteção completa é realizada pela isolação básica, né, por meio dos invólucros, ou a partir de barreiras. Note, essas proteções, em geral, a gente vai estar associando àquela proteção de você percorrer as proximidades de um ponto vivo. Né? Então, a gente vai ver na tela seguinte aqui quais são as distâncias mínimas entre obstáculos ou
em ambos os lados, de partes vivas, qual é a distância mínima que você deve ter, se você tem ou se você não tem uma proteção existente. Tá? Bom, esse tema é um tema longo, né? Existem diversos livros que tratam especificamente disso. Na verdade, existem cursos inteiros que tratam da proteção de descargas elétricas. A gente só fez um apanhado superficial, né? Mas que dá uma ideia de onde você pode começar a procurar eventualmente esse tipo de material. É importante a gente verificar o seguinte: cursos de pós-graduação, por exemplo, de segurança do trabalho, são importantes, né? Então, engenheiro de segurança, ele acaba tendo que conhecer muito bem esse tipo de proteção, porque ele vai assinar laudos, né, ou vai projetar sistemas de proteção adicionais, quando isso já não está inserido no projeto. Então é importante que você tenha em mente, né, como um engenheiro mecânico, né, a possibilidade de projetar ou trabalhar com essas áreas, que é uma área bastante rica, bastante importante. Ok?